Olá, pessoal do terceiro termo do EJA, do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí a respeito da origem da vida. Então, olha só, o título para você está aí na tela, é Origem da Vida, Evolução Química. E aí, né, para vocês ainda que estão chegando, né, que estão aí nos acompanhando, eu sou a professora Priscila, que vou estar aí com vocês nessa jornada a respeito aí da origem da vida. Então, galerinha, para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai ver então os objetivos da nossa aula, né? Então, a nossa aula tem aí como os objetivos dois, na verdade, que são entender a teoria da evolução química e compreender os experimentos realizados por cientistas à luz do seu tempo. Então, olha só que bacana, né, gente? A gente não só vai tentar entender como que é essa teoria e como essa teoria se originou, como a gente vai tentar também entender como são os experimentos que formularam as hipóteses para a gente chegar no desenvolvimento dessa teoria. Então, vai ser uma aula assim bem reflexiva, vai ser uma aula onde a gente vai entender bastante a respeito do pensamento dos cientistas daquela época. Lembrando que a gente está aí em torno de 1800 e alguma coisa, então é uma época diferente, tem uma história diferente, então tem pensamentos também diferentes. E aí a gente vai tentar então compreender as ideias, né, na verdade, que permeiam então esses pensamentos. E aí, né, sempre de praxe para vocês, como acompanhar então as nossas aulas, tá aí para vocês. Sempre importante, gente, identificar a aula com a data e o título, para você manter aí o seu caderno bem atualizado e bem organizado. Fazer também anotações no seu caderno, então aquilo que a gente discute durante a aula, sempre bacana, sempre importante que você faça essas anotações aí no seu caderno, tire as suas dúvidas com os seus professores. Então também, se você aí no meio da nossa aula você tiver alguma dúvida, anote aí no seu caderno, que depois você vai conseguir conversar com o seu professor aí na escola e ele vai estar super apto para responder as suas dúvidas, as suas questões, para que você consiga então entender melhor aí a respeito do nosso tema. E também, gente, olha só, resolvam as atividades. Então, já tem atividade no sistema, já tem tarefa lá no sistema. Então, entrem lá no sistema, resolvam as atividades, que isso também é uma forma de você entender e visualizar, né, onde está a sua dúvida, onde está o problema ali na questão ou no conteúdo que você ainda não assimilou direito, que você ainda tem as suas dúvidas, e a tarefa vai te ajudar com isso. Ok, gente? Então, isso é um combinado aí entre nós, para que vocês, então, consigam acompanhar as aulas de biologia de uma maneira legal, de uma maneira satisfatória, ok? E aí, gente, né, vamos ver, então, o que a gente vai aprender hoje, olha só. Então, aí, gente, né, dentro, então, da origem da vida, a gente tem várias nuances, ou seja, a gente tem várias ideias que percorreram, né, a respeito da origem da vida. Então, a gente tem desde as ideias criacionistas, ou seja, onde eu tenho uma entidade, pode ser um Deus, enfim, mas que eu tenha uma entidade que originou a vida assim como ela é. Eu tenho a teoria da abiogênese, que seria mais ou menos no sentido onde eu tenho então a vida surgindo a partir de uma matéria inanimada. Eu tenho também a teoria da panspermia cósmica, ou seja, a vida vindo do espaço. Então, aí essa teoria, né, teria então compostos que através de meteoros ou meteoritos, então, teriam avançado na Terra, caído aqui na Terra, e aí sim o surgimento da vida. A teoria da biogênese, ou seja, a vida surge a partir de uma nova vida pré-existente. E hoje a gente vai ver a teoria da evolução química. Essa teoria atualmente, ela é uma aí que está permeando junto com a panspermia cósmica, é uma das teorias mais aceitas para a origem da vida. Vocês sabem, né, gente, né, se vocês aí voltando aí para mim na tela, se vocês imaginarem a respeito aí da origem da vida, vocês imaginam que essas ideias, então, de acordo com a época,
essas ideias foram surgindo e os debates a respeito da origem da vida também foram surgindo. E aí, cada década e cada época foi específica para uma determinada teoria. Então, por exemplo, teve a época da teoria do criacionismo, que foi derrubada depois pela teoria lá da abiogênese e depois da biogênese e assim por diante. A gente está agora na evolução química, né? Essa teoria, juntamente com a teoria da panspermia cósmica e uma outra teoria que a gente chama de teoria heterotrófica, essas então seriam as supostas teorias da origem da vida. Ok? Isso seriam então teorias científicas a respeito da origem da vida. E aí, gente, né, já vamos começar então falando aí para vocês, para que vocês então entendam o que é essa evolução química. Aliás, vocês aí sabem o que seriam o que seria essa teoria da evolução química? Você tem ideia, né, do que é a teoria da evolução química? Você é aluno do terceiro termo? Vou te dar aí um minutinho para você refletir e aí a gente já volta para a gente abordar um pouco mais a respeito desse assunto. Olha só, pessoal, então vamos lá, né? Vamos aí resgatar um pouquinho do que vocês aprenderam a respeito da evolução química. Então aí para vocês na tela tá aí, né, um pouquinho a respeito da teoria da evolução química. Quando a gente fala da evolução química, a gente fala então de uma teoria que foi, né, surgindo aí ao longo do tempo e que também resgata um pouco da origem lá dos primórdios da Terra. Nessa teoria, então, ela diz que ao longo do tempo foram ocorrendo uma série de associações de moléculas, formando substâncias mais complexas ao ponto de formar a vida. E aí, gente, a gente tem aí 3 cientistas, na verdade, que eu ressaltei para vocês, que foram os cientistas que na época foram, então, os mais... que conseguiram aí desenvolver um pouco mais a respeito dessa teoria da evolução química. Entre esses cientistas está aí o Oparin e o Haldane, está o Miller e o Urey, e o Fox e o Calvin. E aí a gente vai ver separadamente um pouquinho aí do que cada um desses cientistas eles acreditavam, né? E aí, gente, né, entra aí mais uma questão para vocês refletirem. Então, olha só. Né, dentro então de Oparin e Haldane existia lá uma hipótese a respeito da origem da vida. Será que você consegue resgatar aí na sua memória qual que era a hipótese do Oparin e Haldane a respeito da origem da vida? Vamos aí pensar um pouquinho, vamos refletir e aí a gente volta em um minutinho.
Então, olha só, pessoal, e aí, vocês refletiram a respeito da hipótese de Oparin e Haldane? Então, vamos lá, né? Vamos falar, então, desses dois cientistas que, dentro da evolução química, foram dois cientistas super conceituados e que definiram muito bem, né? E que engajaram muito bem essa teoria. Então, olha só, tá aí para vocês, Oparin e Haldane. Então, eles eram de nacionalidades diferentes. Então, tinha o russo, né? O Alexander Oparin, ele na verdade era russo, enquanto que o Haldane, John Haldane, que está aparecendo aí na foto para vocês, ele era inglês. E aí, né, os dois, também se vocês colocarem aí na tela, por favor, os dois eles eram biólogos, olha só, a biologia aí a respeito, né, tentando aí determinar ou tentando pensar a respeito da origem da vida. E essa hipótese, olha só, a hipótese de Oparin e Haldane, já mais para frente, a gente está em 1920 já, então aí você vê, né, já na década de 20, ainda estamos pensando a respeito da origem da vida, algo que começou lá atrás, lá com Linneu, né, em 1700 e alguma coisa, e a gente já está agora em 1920, que ainda estamos discutindo a respeito da origem da vida. Esses dois cientistas, então, eles, né, conseguem determinar o que eles chamam de hipótese, né, que de Oparin e Haldane. Então, eles deram o nome deles aí para a hipótese. De acordo com eles, a origem dos organismos vivos encontrava-se no comportamento físico-químico da matéria inanimada. Isso a gente precisa resgatar um pouco de que, nesse caso, a gente não pode confundir com a teoria da abiogênese. A teoria da abiogênese dizia que então existiria vida a partir de uma matéria inanimada. No caso aqui, ele considera essa matéria inanimada como se fossem os compostos de carbono, como se fossem as moléculas de nitrogênio. E aí, essa matéria inanimada não seria bem uma matéria inanimada, mas seria, na verdade, os componentes que hoje em dia a gente sabe que formam o nosso corpo, como, por exemplo, o carbono, como o nitrogênio, como o hidrogênio, o oxigênio e assim por diante. Então, ele acreditava que, dependendo do comportamento dessas moléculas, desses átomos, né, do comportamento que ele chama aí de físico-químico, essas moléculas, então, elas poderiam se unir e, a partir daí, formarem, então, moléculas mais complexas até o surgimento de células. Então, olha só. Para vocês aí na tela, o que a hipótese então de Oparin e Haldane dizia? Dizia então que lá nos oceanos primitivos existiriam então inúmeras reações entre as moléculas da Terra primitiva que aí então formariam os compostos orgânicos. Então, né, a gente tem que lembrar, por exemplo, que a formação das proteínas, como ele dá aí o exemplo, viriam aí de rochas muito quentes que, ao irem para a água, agregavam-se formando colóides. E esses colóides na água formariam o que eles chamavam de coacervados, que seriam então pré-células. Seriam células primitivas nesse caso. Os coacervados, então, eles englobariam outras moléculas, como os ácidos nucleicos. Se você se lembra, o ácido nucleico é o que forma, por exemplo, o nosso DNA. Então, o nosso DNA é formado por esse composto, por ácidos nucleicos. E então, esses coacervados também poderiam englobar lipídios. E esses lipídios, eles estão muito presentes nas nossas membranas também, na nossa célula. E então, a partir daí, eu teria a formação de células complexas. Então, olha só, de acordo com a hipótese de Oparin e Haldane, esses complexos, né, ou essas moléculas que a gente encontra hoje no nosso corpo, teriam vindo lá da Terra primitiva, que, de acordo então, com o tempo, né, de acordo, por exemplo, também com a presença de ambientes mais quentes e depois ambientes resfriados, de acordo, né, também na presença de água, esses componentes, eles então se uniriam e formariam a partir daí moléculas mais complexas até o surgimento de coacervados. Né? Ele dá o nome lá de coacervados, que são as pré-células, são células mais primitivas. E esses coacervados englobariam outras moléculas, que são moléculas super importantes para o nosso corpo.
como por exemplo o ácido nucleico, como por exemplo os lipídios, né? Relembrando, o ácido nucleico é a principal composição do nosso DNA. Os lipídios é a principal composição das nossas membranas celulares. Além disso, os fosfolipídios, né? Então seriam umas moléculas de gordura, ou seja, lipídios, né? Então moléculas de gordura unido a grupos fosfato também fariam parte da nossa membrana celular. Então isso foi super importante determinar, primeiro, qual que é a composição da nossa célula, para a partir daí também a gente pensar a respeito de como as nossas células adquiriram essa composição. E aí, Oparin e Haldane, eles trabalham com essa hipótese, com essa suposição, de que teriam formado, então, esses coacervados lá na Terra primitiva, especificamente nos oceanos primitivos. E aí, gente, a gente entra para mais um bate-papo, para mais uma reflexão. Então, essa foi a hipótese que a gente acabou de ver de Oparin e Haldane. Mas existe um outro cientista, dois outros cientistas, na verdade, que eles fizeram um experimento específico, que foram aí Miller e Urey. Então, será que vocês se lembram de Miller e Urey? Vocês se lembram dos resultados do experimento que eles fizeram e da hipótese aí que eles criaram? Vamos refletir a respeito disso, vamos conversar e discutir um pouquinho sobre isso. Um minutinho e a gente já volta. Então, olha só, gente, e aí, né? Vocês pensaram aí a respeito do experimento de Miller e Urey? Será que vocês se lembram desse experimento? Então, olha só que a gente vai mostrar então para vocês. Quando a gente fala então de Miller e Urey, a gente está falando agora de químicos. Então, olha só a química entrando na origem da vida, né? A respeito aí do pensar sobre a origem da vida. Eles eram químicos norte-americanos e o experimento deles foi ali em 1953. Eles fizeram esse experimento para testar a hipótese de Oparin e Haldane. Então, eles queriam testar a hipótese da evolução química. E a partir daí, eles criaram uma nova hipótese, que seria a hipótese heterotrófica, que hoje em dia a gente sabe que junto com a hipótese da evolução química que a gente está vendo hoje e também com a panspermia cósmica, seriam dentro do grupo acadêmico e científico uma das teorias a respeito da origem da vida, que agora é uma das mais aceitas. De acordo então com Miller e Urey, as condições na Terra primitiva favoreceriam a ocorrência de reações químicas que transformavam então compostos inorgânicos em compostos orgânicos precursores da vida e também mais complexos. E aí para vocês está o experimento de Miller e Urey. Quais seriam então essas condições da atmosfera primitiva? Primeiro, a presença de muitos raios, de muitos trovões. Então, a gente precisa de uma descarga elétrica nesse caso. Então, ele simulou, através dessa série de equipamentos aí de química, essa série de equipamentos científicos, ele simulou como seria, então, a atmosfera primitiva da Terra. Então, teria a presença de alguns gases, entre eles teria principalmente vapor de água, metano, teria gás hidrogênio, teria ali amônia também.
E aí, junto com uma descarga elétrica e com vários processos de esquenta e resfria, né? Então de aquece e resfria, aí então teria o surgimento desses compostos orgânicos, ou seja, teriam então reações químicas. E aí, esses compostos inorgânicos surgiriam a partir deles compostos orgânicos. Então, esse foi o aparato que o Miller e Urey eles fizeram para comprovar então a hipótese da evolução química e, consequentemente, a hipótese da teoria heterotrófica. E aí, gente, não parou por aí, né? Além do Miller e o Urey, vem logo em seguida Sidney Fox e o Melvin Calvin, né, que já em 1957 também eram cientistas norte-americanos. Eles seguiram mais ou menos a mesma linha do Miller e do Urey. E aí eles também aqueciam uma mistura aí de aminoácidos e aí eles conseguiram formar através desse aquecimento dessa mistura moléculas proteicas, ou seja, de compostos inorgânicos, que seriam aminoácidos, eu formaria um complexo, né, um composto orgânico, que seriam as proteínas. E aí também eles começaram a estudar a respeito da formação dos carboidratos. Então eles acreditavam que os carboidratos eram formados a partir de gases primitivos bombardeados com radiações altamente energéticas. E através desses experimentos eles conseguiriam então formar, né, eles conseguiram comprovar a formação de carboidratos. E aí eles colocam ali uma ressalva, né, da possibilidade da formação de compostos orgânicos antes do surgimento da Terra, favorecendo a hipótese heterotrófica. Então aí Sidney Fox e Melvin Calvin, eles, né, juntamente lá com o Miller e o Urey, eles determinam que além da evolução química, ou seja, dessa formação desses coacervados, eu teria também, né, através da instabilidade da Terra naquele período, a formação também de complexos orgânicos através também da teoria e da hipótese heterotrófica. Muito bacana isso daí, né, gente? A gente pensar a respeito de como os cientistas, eles imaginavam ali os seus experimentos e quais as hipóteses que a partir dos seus experimentos eles poderiam formular. Ok, galera? E aí, né, fica a dica para vocês, né? Esse tema sobre a teoria da origem da vida tá aí para vocês no livro, né? Que tá aí na tela para vocês, que é o Coleção Viver e Aprender, na parte ali de Ciências da Natureza. Então tem um capítulo específico na parte de biologia a respeito sobre a origem da Terra, onde fala justamente a evolução do pensamento científico. E nessa evolução entra também a evolução das teorias da origem da Terra. Fica para vocês aí a dica, se vocês tiverem aí mais curiosidade para saber a respeito do tema, tá aí para vocês no próprio livro de vocês, tá aí a respeito da origem da vida. E também, né, para vocês saberem mais, tem aí duas indicações, né? É um documentário que chama A Origem da Vida, Criação ou Evolução, e também um vídeo onde explica passo a passo as principais hipóteses e teorias a respeito da origem da vida. O vídeo se chama A Origem da Vida, quer que desenhe, é um mapa mental, e aí então tá aí para vocês tanto o link de acesso como também o QR Code para que vocês aí possam acessar, para vocês entenderem um pouco mais a respeito do tema, se ficou alguma dúvida ou ainda mesmo por curiosidade para vocês saberem um pouquinho mais a respeito do tema da nossa aula de hoje. E aí, gente, né, nossa aula está chegando no final e aí vamos então para o resuminho da nossa aula. Hoje a gente viu um pouquinho aí a respeito da definição da evolução química e a gente viu também a respeito de alguns cientistas, entre eles o Oparin, o Haldane, o Miller, o Urey, o Fox e o Calvin. Então aí para vocês, né, o resumo da nossa aula de hoje. Bom, gente, espero que vocês tenham aí gostado muito da nossa aula. Se vocês quiserem também, né, vocês podem avaliar a nossa aula. Antes, para você, professor, está aí a habilidade, né, que a nossa aula está inserida, então a habilidade do currículo paulista em que a nossa aula está inserida. Também está aí presente a unidade temática em que a nossa aula está inserida. E para você, professor,
ou aluno, se você curtiu, se você gostou da nossa aula, faça aí a avaliação da nossa aula de hoje. Conta aí pra gente o que você achou da nossa aula que você aí acabou de assistir. Tem tanto o link de acesso quanto o QR Code para você fazer a avaliação. Gente, muito obrigada pela presença de vocês na nossa aula. A gente se encontra numa próxima e até mais. Tchau, tchau, gente.